E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo, novamente, eu irei trazer uma continuação do vídeo passado, onde eu falei sobre os 5 influenciadores sobre o mercado financeiro que eu mais gosto e que eu mais confio. Só que faltou alguns nomes, o pessoal comentou, deu opinião de alguns interessantes também, e eu resolvi fazer um vídeo continuação. Afinal de contas, não é apenas 5, mas tem mais alguns que eu gosto também, que ficou de fora do vídeo, e alguns que eu acabei me esquecendo. Então nesse vídeo eu vou trazer mais 5 que eu confio e que eu acho que são influenciadores importantes para você acompanhar. Eu não vou citar o nome daqueles que eu não gosto, porque eu acho que não fica até legal aqui no YouTube ficar falando mal de outras pessoas, até porque a gente não sabe os interesses que tem por trás desses influenciadores, mas saibam que se eu não estou citando nesse vídeo é porque eu não acho tão interessante acompanhar esses outros. O brasileiro já está de saco cheio de acompanhar pessoas e influenciadores que não querem o seu bem. A gente está o tempo todo vendo golpes financeiros, estratégias para passar a perna nos seguidores, enfim, o brasileiro não aguenta mais tanta enganação, seja do lado político ou do lado de mídia, onde as pessoas tentam sempre levar algum tipo de vantagem. Então a maioria das pessoas não estão preocupadas se o outro lado estará perdendo para elas ganharem. Eu vejo diversos influenciadores vendendo cursos muito ruins que não ajudam em absolutamente nada, ou fazendo vídeos com o único propósito de vender, sem nenhum tipo de interesse em ajudar de fato o investidor, dando informações enviesadas e informações para o investidor tomar uma atitude, criando uma sensação de urgência que não precisaria ter, só para vender cursos e para vender conteúdos que não vão ajudar de nada o investidor. Existem alguns cursos bem interessantes, alguns conteúdos que realmente valem você pagar para aprender, mas são pouquíssimas pessoas que fornecem esse tipo de conteúdo de valor. A grande maioria se aproveita do grande público que tem para vender informações furadas que não vão ajudar ninguém, ou informações que, se você tiver o mínimo de preparo e o mínimo de vontade para pesquisar, você consegue compilar todas essas informações de graça, sem precisar pagar nada. Então, isso me deixa muito triste ver que a internet está indo para esse caminho, onde os influenciadores estão mais interessados em se aproveitar dos seus seguidores do que de fato repassar algum tipo de conhecimento que agregue valor para ele. Muitos influenciadores empurraram o investimento em bolsas de valores em um dos piores momentos para se investir, que é quando o juro está baixo e os preços estão completamente inflados. Muitos influenciadores também empurraram para a bolsa pessoas para IPOs, então as ofertas públicas de ação, na maioria das vezes, são furadas, ou se são boas, a empresa está super avaliada. Muitos influenciadores ganharam com isso, empurrando investimentos que eles sabiam que não iam trazer retorno. Alguns até investiram o seu próprio dinheiro, mas uma quireirinha daquilo que eles têm. Então uma pequena fração que não faz diferença nenhuma para o seu investimento, eles investiram e levaram muita sardinha a copiar esse investimento. Eu não vou falar nomes, mas vocês sabem, muitos influenciadores que fizeram isso no período de euforia ali por 2020, depois da pandemia, onde o juro caiu para 2% e fez com que os ativos da Bolsa de Valores explodissem de preço e surgissem algumas bolhas na Bolsa de Valores. Muitos caíram nessa ladainha e investiram a preços exorbitantes e hoje acumulam prejuízos grandes. Então agora que é um momento interessante de investir, a gente não vê esses influenciadores recomendando investimento. Pelo contrário, eles recomendam investir no exterior, que está com os preços lá em cima. Então, eles não estão nem um pouco preocupados se você vai perder dinheiro investindo em empresas infladas e com preço inflado. Eles simplesmente empurram para onde subiu mais, porque eles sabem que a maioria dos investidores gosta de investir onde está subindo e não onde está caindo. E eles não estão nem aí se vão fazer você comprar caro.
para depois, quando a Bolsa de Valores brasileira em algum momento melhorar, eles fazerem você retornar para a Bolsa, ou seja, é um ciclo eterno de perda de valor patrimonial. Então não caia na ladainha desses influenciadores meia boca. Agora chega de papo, já falei o que eu penso sobre a situação e eu vou falar de alguns influenciadores. O primeiro que eu quero trazer para vocês é Su Xiongwei, conhecido como Mestre Su, mestre dos derivativos. Ele oferece um conteúdo muito mais complexo, então investidores mais avançados seguem as estratégias dele. Não só investidores avançados, como principalmente quem tem foco nos derivativos para ganhar dinheiro através das opções. Então ele é muito bom em ensinar como rentabilizar em períodos ruins até, fazendo com que você tenha recursos com uma carteira parada. Então você tem lá os seus ativos de longo prazo e a maioria das pessoas fica deixando esses ativos se desvalorizarem e ficam segurando esse ativo sem rentabilizar a carteira. Ele é muito bom em trazer rentabilidade para essas carteiras paradas através das opções, com diversas estratégias muito boas e muito sinceras. Então ele dá a sua visão real de como o mercado funciona. Ele não fica mentindo para o investidor que ele vai ter resultados muito grandes. Ele também faz comparações interessantes no longo prazo, onde ele mostra que a bolsa várias vezes perde para o CDI. Ele mostra diversos investimentos que não trazem retorno ao longo prazo, mostrando a realidade, jogando um balde de água fria no investidor que está vislumbrado achando que vai ganhar dinheiro fácil na bolsa de valores. Ele ensina de uma maneira muito honesta e verdadeira como funciona o mercado acionário. E para quem entende, que não é o meu caso, por exemplo, de opções e gosta de operar opções, é um dos melhores canais para você aprender sobre isso de uma maneira bastante técnica. E confesso que eu acho bem complicado entender, porque eu não estou no nível suficiente para entender tudo o que ele diz e tudo o que ele fala, mas as poucas coisas que eu entendi, que eu acompanhei, são muito verdadeiras e muito honestas. Então é um canal que você pode confiar. Outro canal que eu acho interessante é o canal Fundamentei, do Eduardo Cavalcante. Ele passa a realidade sobre os investimentos, então ele não faz nenhum tipo de propaganda de ações ruins. Ele faz uma análise baseada na análise fundamentalista e com um viés de longo prazo, buy and hold. Então ele sempre vai falar sobre ativos que estão dando lucratividade. Ele pouco se importa com o preço dos ativos, então o preço está em segundo plano, já que a análise dele é estritamente fundamentalista. Então ele olha diversos números da empresa, a alavancagem da empresa está elevada e principalmente a linha final, que é a linha do lucro, e também a liquidez dos ativos. Então, dado esses resultados, ele faz meio que um filtro e ele vai analisando ação por ação das empresas mais grandes até as mais pequenas, fazendo uma análise muito clara e mostrando a realidade. Então, se você simplesmente analisar os fundamentos que ele traz em cada vídeo, dificilmente você vai cair num tipo de furada, já que ele já fala de cara quando ele acha que uma empresa é boa e quando uma empresa é ruim. Não significa que dessa forma você vai acertar todos os seus investimentos, mas você vai se livrar de diversas furadas. Eu acredito que várias pessoas que caíram em IPOs e empresas furadas nesses últimos anos, se simplesmente tivesse escutado as análises dele e olhado o número da empresa através dos fundamentos, não cairia em nenhum tipo de furada, já que ele sempre falou bem de empresas boas e sempre falou ruim de empresas ruins. No meio dessas empresas que ele julgava ruim, algumas se tornaram boas, e no meio daquelas empresas que eles falavam que eram boas, algumas se tornaram ruins, mas isso é muito raro, porque geralmente as empresas boas melhoram ao longo do tempo e as empresas ruins pioram ao longo do tempo. Então a estratégia dele é muito parecida com a do Baster e ele mostra a real sobre cada empresa. Então você acaba ficando longe de muitas furadas, de muitas empresas de turnaround que você acha que vai ganhar dinheiro. Você deixa de perder muito dinheiro acompanhando canais como o do... Eu recomendo porque eu acho um canal muito interessante para você aprender de forma mais técnica e fundamentalista como as ações funcionam e se afastar desses ruídos políticos que não tem nada a ver com as empresas em si.
Eu só acho que às vezes ele exagera no pessimismo em algumas empresas. Então tem algumas empresas que ele exclui do radar por fatores que eu acho que não são tão importantes assim. Eu acho que eu não sou tão criterioso assim que nem ele é, mas eu concordo com a maioria das suas análises. Outro canal que eu acho interessante é o canal do Neto Invest. Não sei se vocês já acompanharam, ele não faz vídeos aparecendo, mostrando a sua cara, ele mostra bastante a sua carteira. Agora esse conteúdo com relação à sua carteira de investimentos, mostrando o que ele faz na sua própria carteira, agora é exclusiva para membros do canal dele, então a gente não tem mais acesso. Só que eu achava muito interessante porque ele mostrava que ele colocava o seu dinheiro em risco na prática e não são poucos valores, passa de R$1 milhão. Então ele chegou a um patrimônio relevante e mostrou isso na prática para as pessoas perceberem que o bolo vai crescendo se você fizer boas escolhas de investimento. Então ele superou esses momentos de dificuldade de crise, mostrando que é possível sim ganhar em momentos de dificuldade, escolhendo bons ativos e boas pagadoras de dividendo. Ele sempre faz escolhas muito racionais e dá um panorama do mercado, falando de cada ativo, elucidando tudo isso para o investidor e fazendo ele filtrar as suas escolhas de investimento, sempre indo atrás do lucro, sempre indo atrás do dividendo, fazendo com que você fuja de furadas e fuja de problemas ligados a viés comportamental. Eu nunca vi ele tomar decisões com base em viés político ou nada do tipo. Então isso mostra que ele tem um interesse nos seus ativos. Falando nisso, eu fiz alguns vídeos mostrando a carteira de investimentos dele, quando ele deixava ela pública, trazendo algumas participações, e ele gostou do vídeo, inclusive comentou os vídeos que eu fiz aqui no canal, mostrando que ele tem bastante humildade e é um cara que acompanha o que está acontecendo no mercado. Gostei muito da atitude dele e também gosto muito do canal do Neto Invest. Outro canal que eu acho bem interessante também é o canal do G Coelho, que ele traz um conteúdo sobre contabilidade, focando principalmente na área contábil, para você analisar as ações da Bolsa de Valores, as empresas da Bolsa de Valores através dos números contábeis. Além da parte contábil, que ele ensina muito bem, ele também traz cortes usando a inteligência artificial. Então ele traz cortes de investidores americanos dublados com a voz da inteligência artificial, fazendo com que as pessoas tenham mais interesse em acompanhar esses investidores americanos, trazendo acesso para nós aqui no Brasil de conteúdos que a gente não teria se não tivesse esse trabalho feito por ele. Então a gente tem vários vídeos de Charlie Munger, Warren Buffett, investidores norte-americanos dublados. Isso ajuda muito o investidor brasileiro a aprender algumas coisas com relação ao investimento que a gente não tem em cortes de investidores brasileiros. Isso ajuda muito os investidores. Esse trabalho que ele faz traduzindo esses vídeos eu acho muito interessante. Tanto que depois que ele começou a fazer isso no canal dele, o canal dele começou a dar uma bombada. Então os vídeos dele estão atraindo muitas pessoas para acompanhar, muitas visualizações. E eu acho merecido porque é uma ideia muito interessante. A maioria das pessoas traziam conteúdos legendados, mas nem todo mundo tem paciência para ficar lendo tudo. Então ele facilitou dublando esses vídeos, principalmente os vídeos do Charlie Munger, que alguns dizem até que era mais inteligente que o próprio Warren Buffett. E por fim, o último canal não se trata de um canal específico, mas os canais de cortes de grandes investidores. Inclusive, eu já tive um canal destinado só para isso, eu acabei perdendo devido à lei do YouTube, então eu acabei tomando alguns strikes devido ao fato de ter trazido esses cortes para o canal, sem muitas edições, então alguns canais não gostaram de eu ter trazido esse conteúdo, então acabei tomando alguns strikes e perdendo o meu canal antigo. Só que eu acho que esse trabalho do corte muito interessante, porque mesmo que você use o conteúdo das outras pessoas, o fato de você compilar os melhores trechos, as melhores informações, eu acho que ajuda muito o investidor. E o fato de você trazer grandes investidores, eles trazem informações que poucos passam, já que eles já têm um patrimônio muito relevante. A maioria deles tendem a ter opiniões mais sinceras com relação aos investimentos, diferente daqueles que estão buscando e atrás de cada vez mais dinheiro, que são influenciadores
que estão apenas preocupados em vender curso. Esses grandes investidores não estão nem um pouco preocupados com redes sociais, eles nem sequer têm canais no YouTube. Por isso é muito bom quando a gente tem acesso a algumas entrevistas desses grandes investidores, compilar os melhores momentos e trazer essas informações valiosas ao pequeno investidor que assiste no YouTube. Portanto, eu dou muito valor a todos os canais que trazem isso. Obviamente que tem uns canais que fazem uma edição muito ruim e que trazem um negócio meio mentiroso, então põem capas de thumbnails falando um assunto que dentro do vídeo não tem. Então, nesse tipo de canal eu já não acho tão interessante, mas os canais que fazem um bom trabalho e bons compilados, com boas informações e boas capas, eu acho muito interessante e eu acompanho praticamente todos. Aí engloba todos os vídeos de corte que você pode imaginar. Principalmente os de corte que trazem de fato grandes investidores e não influenciadores que não estão preocupados com o retorno do investidor. Eu não posso falar o nome dos canais que eu não recomendo, só que eu posso citar algumas características desses tipos de canais, simplesmente para você ficar longe. Uma característica comum desses canais que eu acho muito ruins são aqueles canais que toda vez que tem uma mínima movimentação na taxa de juros, eles colocam uma capa assim, juros a tantos por cento, o que fazer com os seus investimentos? Como se você tivesse que fazer movimentações. Eles estão ainda, o único objetivo deles é estimular movimentações na carteira para você ficar girando o patrimônio, o que é algo que não faz o mínimo sentido. Todos os canais que falam juro a tanto, o que fazer com seus investimentos, eu acho um tendencionalismo ridículo. E geralmente os canais que fazem isso são canais que até subestimam a inteligência dos seus próprios seguidores. Outra característica que eu não acho interessante são aqueles canais que estimulam a uma super diversificação investindo em ativos sem nenhum tipo de lastro, investindo em ativos que eles nem sequer conhecem para que servem. Eu defendo a tese que toda vez que você diversifica, seja para investir R$1 ou R$1 milhão, você tem que investir em alguma coisa que você acredita. Então, se você não entende e não acredita onde você vai investir, você não investe R$1 milhão e também não investe R$1. Tanto faz a proporção. Esse negócio de apostar e chutar um percentual da sua carteira para jogar em um ativo que você não conhece, eu acho furada. E existem muitos influenciadores que ficam jogando em várias coisas que eles nem sequer entendem e estimulando diversificação em ativos baseado em nada, só no chutômetro de que eles podem ganhar. Estimulando uma jogatina. Outros tipos de canal que eu não gosto é aquele que promove canais de aposta, enfim, sites que não tem nenhum tipo de confiança. Simplesmente com o único objetivo de vender e por estar ganhando e sendo patrocinado por esses sites. Então, se tiver um site duvidoso na propaganda desses canais, eu passo longe, porque é sinal que ele não está nem um pouco preocupado com os prejuízos que eles podem trazer para os investidores que estão acompanhando. Outro tipo de canal que eu acho ridículo são aqueles canais que têm um tendencionalismo político até no título. Então o canal já vai falando mal de determinado político, seja A ou B, na própria capa. Então eles colocam na capa dos seus vídeos o político e falam, putz, agora o Brasil ferrou, agora o Brasil vai virar uma Venezuela, ou vice-versa. Tanto faz o candidato, seja bom ou seja ruim, esse tendencionalismo político atacando determinado candidato, determinado caminho para o Brasil baseado em um tipo de candidato, eu acho a coisa mais besta do mundo. Isso acaba tirando o seu foco que deveria estar nas empresas em específico. A gente vê empresas subindo muitos por cento nesse governo e empresas caindo muitos por cento nesse mesmo governo e vice-versa no governo passado, enfim. A gente tem várias empresas que se comportam diferente independente do governo que está naquele momento. Portanto, se você analisasse boas empresas, você teria captado bons retornos, como foi o caso da Embraer, como foi o caso da Marco Polo, como foi o caso da Valid. Então, quem acerta as empresas independe do momento político. Então, essas discussões de vai virar Venezuela ou não vai, eu acho a coisa mais ridícula do mundo e ela existe já faz bastante tempo. Esse debate de risco Brasil
Risco fiscal, risco de quebrar, já existe desde que o Brasil é Brasil e isso nunca aconteceu. A gente passou por momentos muito piores e mesmo assim não houve nenhum tipo de quebra. Então essas discussões e canais que promovem essas discussões, eu acho a coisa mais besta e ridícula da face da Terra. Existem até canais que tendem a um lado e começam a fazer projeções do futuro, querendo brincar de mãe de nada, de bola de cristal, fazendo projeções de que o Brasil vai acontecer isso ou aquilo e espantando e assustando investidores do Brasil, fazendo com que eles realoquem os seus investimentos em outros países. É como se fosse uma propaganda anti-Brasil, o que esses canais fazem. E eu acho um desserviço para quem mora aqui no Brasil. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que todos tenham curtido. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não for inscrito aqui do nosso canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo do nosso canal.